vamos lá à leitura da continuação do capítulo 5 sobre os chakras desse livro chamado Medicina da Alma, que a gente começou, né? Já vai fazer o quê? Uns 2 meses e meio. Eu confesso para vocês que eu estou amando essa leitura e que se não fosse por esse propósito de estar aqui com vocês, facilitando a leitura para vocês, eu também não estaria tão empolgada de estar lendo. Então, quero agradecer a você que está sendo meu incentivador. E se for leve para você, dá seu joinha, passa a seguir aqui o canal, porque isso ajuda o YouTube, né, o algoritmo, a subir e também a indicar para outras pessoas, que assim como eu, como você, quer tanto fazer essa leitura, mas assim, a gente sabe que os compromissos do dia a dia, você tem uma jornada, trabalha, né, o dia todo, chega em casa cansado, sabe que precisa de conteúdos edificantes como esses, esclarecedores, mas às vezes já está cansado, não consegue ler. Então, quando se tem no YouTube, né, assim, já a leitura na íntegra já facilita para quem, assim como eu, como você, gosta de leituras assim, tá bom? Então, dá uma forcinha aí, dá seu like, passa a seguir o canal e manda para esses seus amigos, manda, viu? Manda porque tem gente que não sabe, né? Então, vocês vão estar me ajudando muito e ajudando essas pessoas, né, a ter contato, né, a ter o conhecimento, né, que está aqui nesse livro, tá bom? Então, vamos continuar, né? Capítulo 5, como eu já falei, e hoje é a parte 2 do capítulo 5 sobre os chakras. Então, vou voltar um pouquinho, ó, porque eu parei exatamente aqui nessa imagem, né? Nessa imagem ilustrativa aqui sobre os chakras, sobre os 7 chakras principais. Então, continuando, vou só voltar aqui o começo do parágrafo que diz assim: nos intercâmbios mediúnicos obsessivos, espíritos infelizes ligam-se a esse chakra em processo mecânico. Que chakra? O chakra é o chamado genésico ou fundamental, ou mais conhecido como chakra básico, que é esse aqui, ó, que fica bem aqui embaixo, né? Ele é relacionado a essa parte, se for na coluna, né, bem ali no cóccix da coluna, tá bom? A figura mostra aqui a parte da frente, mas a gente já sabe pela leitura, a gente ficou sabendo mais ainda que os chakras eles estão localizados na extensão da coluna. Só que termina aqui, vamos dizer assim, atravessando, né? Os vossos atravessa e a gente pode também estar vendo a representação dele na nossa parte da frente, tá? Mas é na coluna que tem as inervações dos chakras, tá bom? Então a gente tá falando desse aqui que é o básico. Voltando aqui, bastando para isso a intenção de aproximar-se do médium ou de atuar sobre sua vítima, provocando, no caso de algumas obsessões, intensa atividade no centro genésico, com consequente desequilíbrio da função sexual. Aí se ligam espíritos embrutecidos pelo uso irracional das forças sexuais, aumentando as sensações de prazer e mesmo de insatisfação ou não saciedade sexual, em virtude do aumento artificial da libido. É ainda através do básico ou fundamental que tem em ação os diversos parasitas astrais, as lavras ou outras criações mentais mórbidas, penetrando e alastrando-se pela constituição delicada do duplo etérico e atingindo mais tarde o perispírito. As intoxicações causadas por esses parasitas refletem-se nos demais chakras inferiores. Tem uma notinha aqui, ó, a nota 33, e diz assim: os chakras genésico, esplêndido e umbilical são considerados inferiores devido à sua localização e não por serem menos importantes. A gente viu na figura que eles ficam na parte de baixo, né? Pegando do estômago para baixo. Continuando. Causando descompensação dos fluidos vitais,
com reflexos notáveis no corpo físico, que, segundo a intensidade, apresentam-se até mesmo como patologias diagnosticadas pela medicina terrestre. Quando o espírito reencarna, advindo de um passado espiritual em que abusou de forma mais intensa das leis básicas da vida, e mesmo quando nos planos adjacentes à crosta planetária não expurgou do perispírito de forma completa os fluidos mórbidos que adquiriu por seus vícios e desregramentos, renasce com esse chakra ou os demais classificados de inferiores afetados por sérias disfunções, caso em que a terapia magnética e a radical reformulação moral do indivíduo muito ajudarão em seu reajustamento. Em muitos casos que analisamos desse lado de cada vida, observamos as anomalias ou disfunções nas questões da sexualidade, mesmo quando tais desequilíbrios são diagnosticados pelos nossos irmãos. Os médicos encarnados, existe intensa inversão da estrutura energética desse chakra, que poderia ser tratado com o uso de magnetismo espiritual, acompanhado da moralização do espírito. Nesse contexto, podemos catalogar diversas enfermidades que são classificadas como doenças venéreas ou sexualmente transmissíveis, como tendo direta relação com o mau uso das energias produzidas por esse centro energético. Mas é particularmente quando surge a contaminação pelo supervírus HIV que vemos desfigurada a conformação desses chakras, genésico, esplênico e o gástrico, ou chamado também de plexo solar. No caso particular do chakra genésico ou chakra base, ou ramificação através do plexo pélvico, o hipergástrico terminando entre a vértebra sacra e a primeira coxígena, seus vórtices são aferentes, ou seja, absorvem energias externas, canalizando-as para a contraparte etérica e o corpo espiritual. Quando se dá a contaminação de que falamos, passa a funcionar desreguladamente, ora absorvendo resíduos da atmosfera fluídica e muitas vezes expelindo os fluidos vitais daquele que é portador do vírus. Quando expele os fluidos, causa extrema descompensação magnética, o que provoca a exaustão física, uma das características dos nossos irmãos que contraíram a enfermidade, agindo conjuntamente com o chakra esplênico, também afetado. Já é suficiente para promover o caos orgânico, instalando assim um ritmo, muitas vezes até lento, de decomposição das células sanguíneas, bem como a intoxicação do duplo etérico, contribuindo para o desencarne do companheiro detentor da enfermidade. No entanto, para aqueles nossos irmãos que já se conscientizaram da sua realidade espiritual e cujas aquisições pretéritas no campo moral permitem intervenções mais profundas por parte dos companheiros espirituais, existem recursos deste lado de cada vida. Ao infundirmos energias revitalizantes e intervirmos tanto no duplo etérico com antivírus estruturados com base na matéria astral ou no ectoplasma fornecido por outros irmãos, quanto diretamente no perispírito, através de microcélulas extraídas por diversos reinos da natureza, por processos ainda difíceis de compreender por meus irmãos e que são, por assim dizer, implantadas no corpo espiritual, quando utilizamos-nos da parte etérica de tais microcélulas. Uma vez aí implantadas, passam a funcionar nas correntes magnéticas que compõem o corpo etérico espiritual, como
organismos vivos que retardam a ação destruidora do supervírus HIV no corpo físico. Isso facilita-nos fazer trocas ou transfusões periódicas das energias vitais do indivíduo soropositivo, porém em espaços de tempos maiores. Quando a lei cósmica nos permite, e sem interferir no processo kármico do indivíduo, tais recursos tendem a regular o funcionamento do chakra afetado, proporcionando o prolongamento da vida do espírito no corpo somático, ou mesmo promovendo a cura da enfermidade, conforme seja o caso. O médium vidente que possa perceber o chakra básico, no presente caso de contaminação que analisamos como exemplo, o verá como um carro que roda desreguladamente, como se estivesse quase parando sua roda, em seu movimento em torno de si mesmo, apresentando ainda coloração anormal, verde esbranquiçada, com manchas azuladas nas bordas, e parecendo expelir nesse funcionamento irregular uma substância repulsiva, semelhante a pus, nos casos de inflamação. O passe magnético é uma terapia de singular efeito nesses casos, não impedindo, no entanto, a orientação médica terrena. O que aqui analisamos não se constitui em regra absoluta para todos os quadros, mas é apenas um entre tantos por nós assistidos desse lado de cá da vida. E tão somente comentado nessas páginas para melhor visualização, por parte dos companheiros, de que não deverão deter-se apenas em nossas palavras. É necessário ampliar os estudos e observações em torno da temática e de outros assuntos importantes para todos nós. Não temos a pretensão de dar a última palavra. Gente, tem uma nota aqui, ó. Quando falou de orientação médica, tem a nota número 34, tá? Vamos ler. O tratamento espiritual, como os espíritos superiores não se cansam de afirmar, é complementar ao tratamento médico e não substituto desses. A espiritualidade de luz sempre está nos alertando, né, gente, quanto a isso, que não é para a gente deixar o tratamento médico. Assim também como nós terapeutas, né, jamais a gente vai atender no nosso espaço, né, na nossa clínica, o nosso cliente e dizer assim, ó, aqui nós faremos tudo. Não, jamais. O tratamento é complementar. Por isso que se chama terapia integrativa complementar, né? A gente não tem a mínima intenção jamais de dizer que com terapia já a gente vai dar conta de tudo. Não. A gente sabe que a terapia busca tratar a causa, mas os efeitos têm que ser realmente combatidos, né, e tratados pela medicina convencional. Perguntas e respostas. A primeira pergunta desse capítulo é: quanto aos tratamentos de cromoterapia, existe realmente alguma influência das cores no tratamento das doenças? Pergunta excelente, né, gente? Muito boa. Aí vem a resposta. Tudo no universo vibra de acordo com o energismo próprio. A cor já é uma vibração específica da luz, que em determinada circunstância incide sobre a retina, causando a impressão apropriada a cada tonalidade cromática. É certo que certas vibrações, ao atingirem o energismo do corpo perispiritual, podem aumentar o fluxo energético, causando algumas reações que poderão ser transmitidas aos órgãos físicos, conforme a natureza da emissão, a intensidade e a qualidade. Isso posto, convém determinar até que ponto o simples emprego do raio luminoso poderá afetar ou não a saúde do homem. Não se justifica a ideia de que uma simples lâmpada colorida empregada aleatoriamente possa curar determinada moléstia. Existem sim as influências vibratórias que até poderão ser provocadas pela ação cromoterápica,
quando esta é direcionada conforme critérios previamente estipulados e cientificamente comprovados, mas, acima de tudo, é a mudança do padrão vibratório do indivíduo que poderá promover o bem-estar íntimo, que irá se manifestar no soma no momento adequado. O que acontece é que companheiros portadores de uma vontade de ajudar, ao lerem alguns livros considerados pelo público espiritualista, acabam por adotar o método de tratamento da cromoterapia, apenas com algumas noções elementares a respeito do assunto, e já querem colocá-la em prática dentro das casas espíritas, o que é lamentável. No Brasil, principalmente, ainda não se desenvolveu estudos de laboratório e com controle científico a respeito do assunto, deixando-se muito a desejar no tocante à prática cromoterápica. Deste lado de cada vida é comumente empregada a vibração das cores em diversos tratamentos realizados no perispírito de companheiros necessitados, mas isso sob a supervisão de elevados irmãos que já dominam a técnica e que possuem a experiência comprovada. Em meus irmãos encarnados, tais práticas não passam ainda de tentativas isoladas de alguns, buscando acertar no que concerne ao uso da cromoterapia, faltando, como já dissemos, o controle e o critério científico a fim de bem orientar os meus irmãos. Tem uma nota aqui, ó, gente, a nota número 35. Vamos ler ela? Vamos lá? Ó, como bom pesquisador e conduzindo-se com honestidade científica, José Pegleber deixa aberta a possibilidade de o estudioso da ciência espiritual expandir seus conhecimentos, buscando outros autores que complementem suas anotações. Não são poucos os que alertam para o fato de que tem ocorrido certa estagnação no meio espírita, por meio de que os novos estudos entrem em choque com a chamada pureza doutrinária. Porém, o próprio codificador da doutrina apontava a necessidade de que o espiritismo avance com a ciência. Kardec era um investigador que não tinha medo dos fatos. Pesquisou-os até descobrir e sistematizar uma teoria que abarcasse todas as possibilidades de explicar o processo em exame. Além disso, não tinha medo de ser questionado. Diz ele na Revista Espírita de abril de 1866. Jamais o Espiritismo disse que seria preciso fazer a abnegação de seu juramento e submeter-se cegamente ao que dizem os Espíritos. São os próprios Espíritos que nos dizem para passar todas as suas palavras pelo cadinho da lógica. Ao passo que certos encarnados dizem: não creais senão naquilo que dizemos, e não creais no que dizem os Espíritos. Como a razão individual está sujeita a erro e que o homem, muito geralmente, é levado a tomar sua própria razão e suas ideias pela única expressão da verdade, aquele que não tenha a orgulhosa pretensão de se crer infalível, refere à apreciação da maioria. Gente, ou seja, essa nota aqui é para esclarecer que tudo está em constante evolução. E Allan Kardec, que foi o cientista social, o pedagogo, que estudou o espiritismo, que vamos dizer, catalogou, que organizou, porque ele era católico fervoroso, Quem conhece a história do espiritismo sabe, e até tem um livro, tem um filme também, tem um filme sobre Allan Kardec, quem puder assista esse filme, que vai mostrar como Allan Kardec, ele duvidou exaustivamente, dos fenômenos espíritas, e ele mesmo passou a frequentar as reuniões de mesas girantes, para tirar dúvida.
E mesmo diante dos fatos, ele não quis passar isso para o mundo sem antes desenvolver um método de estudo sério. E ele ainda aqui, né, na Revista Espírita, como a gente viu, de 1866, ele nos adverte, né, que a gente precisa continuar estudando, precisa ter o espírito investigativo, né? Seja uma pessoa, seja um espírito que disser para a gente, eu tenho a verdade absoluta, desconfie. Porque os espíritos da parte de Deus, eles não têm essa vaidade, eles têm compromisso com a verdade. Mas mesmo assim, eles sempre dizem, usem a lógica, usem o bom senso, né? E quando na vida ou em tudo, né, gente? Quando a gente tem coragem de olhar o bom senso, a gente consegue ver onde é que a gente está precisando melhorar, né? Onde tem ali algo que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Ou seja, né? Não deixe jamais de ser cauteloso, investigativo e usar o seu direito, né, de pesquisador, de ter a conduta investigativa. Sobre isso que ele está falando para a gente, né? Agora vamos à pergunta número 2 desse capítulo 5. Porventura, os tratamentos realizados em algumas casas espíritas com a cromoterapia têm algum resultado comprovado? Vamos ver. Meu irmão deseja uma resposta baseada no que os espíritas dizem e pensam, ou no que os espíritos estão estudando. Você vê, né? Ele meio que devolveu a pergunta, né? Ele não deu a afirmação que o Robson Pinheiro, né, que é o médium, fez, né? Ele devolveu a pergunta para ele, né? Pensar e responder. Se ele estava querendo mesmo a resposta do que os espíritos comprometidos com a verdade tinham, ou se era baseado na aplicação, né, dos espíritas. A pergunta 3. De preferência, baseada no que vocês, os espíritos, observam em tais situações. Olha aí, ó. Robson Pinheiro diz, não, de preferência na realidade que vocês observam, né? Então, vamos à resposta. Muitas curas realizadas nos trabalhos espíritas são devidas, ao mais das vezes, ao potencial de doação de ectoplasma de alguns médios, que são assessorados por espíritos conhecedores das dificuldades de meus irmãos, e não pelo emprego de determinadas lâmpadas coloridas ou outros artifícios que encobrem muitas vezes a incapacidade e o despreparo de dirigentes e médios para solucionar complicados ou simples problemas daqueles que vêm em busca do lenitivo para suas dores. Em alguns casos, por falta de conteúdo e força moral, muitos empregam uma série de recursos inúteis, com o objetivo de cobrir o que lhe falta de mais profundo, e acaba por encher a casa espírita de uma série de terapias estranhas à realidade atual do centro espírita. Certamente, muitos casos do emprego de cores pela vibração mental poderão beneficiar em alguns casos, mas em muitos casos é a força magnética do médium, aliada à ação dos bons espíritos, que é mascarada pelo colorido, que realiza a tarefa abençoada da recuperação da saúde psicofísica de meus irmãos. Ai, gente, vocês estão vendo aqui que é por isso que que a técnica não é o principal. Estão vendo aí? Porque que eu vejo a importância da gente estar estudando a fundo o que é que a gente está fazendo, para a gente não ser um mero aplicador de técnica. A técnica é uma ferramenta ali, mas o mais importante é a gente conduzir com responsabilidade a pessoa que a gente está atendendo para uma mudança de rex, de vibração, de pensamento. Fazer a pessoa muitas vezes repensar a sua conduta perante algum sentimento que ele está nutrindo, algum pensamento que vai levar ele a uma doença ou já esteja, né, com a doença. Então, isso é um trabalho que muitos não querem fazer, né? Às vezes é muito mais fácil dizer, eu vou ali pagar um terapeuta, ou então eu vou ali no centro espírita, tomo ali um passe, ou passo por um tratamento de cores, e cadê a minha responsabilidade? Ou seja, cadê a responsabilidade da pessoa? Gente, terapia não é todo mundo que quer fazer, não. Terapia, olha, você ir lá dentro de você, vai tirando as cascas de cebola a cada terapia,
Eita, não é fácil, não. Eu digo isso porque eu também faço terapia, né? Todo terapeuta e todo psicólogo sabe que ele precisa também estar passando por terapias, né? E não é fácil a gente ter coragem de olhar para a gente mesmo. Não é fácil. Muitas vezes a ilusão de estar só usando fórmulas mágicas é muito mais atentador. Mas exime a pessoa da sua responsabilidade. Terapia não. Terapia é olhar, a pessoa ter coragem de olhar para a sua sombra, né? E não vai ser obrigado a mudar. A pessoa mesmo ela vai tomar essa atitude de repensar a sua conduta, né? Agora vamos à pergunta número 4. Então, não tem nenhum valor os trabalhos de cromoterapia realizados no centro de espíritas? Aí ele responde, não falamos isso. Quando alguém se dispõe a servir, o alto envia recursos para auxiliar os companheiros que se apresentam para o trabalho, ampliando-lhes as possibilidades conforme seja necessário. O que salientamos é a necessidade de se realizarem mais estudos e pesquisas sérias e controladas a respeito desses assuntos, pois o que se observa, em muitos casos, são todos, infelizmente, uma certa tendência a modismos, que periodicamente invadem certos centros espíritas, na falta de um posicionamento doutrinário coerente com os postulados espiríticos, ele usa esse termo, espirítico, que cada um se dedique ao que sabe ou julga saber realizar, mas dizer que qualquer terapia empregada é compatível com o caráter da doutrina, isso é aventurar-se demais. A pergunta número 5. Muitos livros e autores espirituais falam da localização dos chakras no duplo etérico, enquanto outros os localizam no corpo astral. Qual é a localização exata? Resposta. Na verdade, o sistema de chakras é muito mais que o estudado por meus irmãos. A denominação de 7 chakras corresponde aos chakras principais, que trabalham como transformadores de energia divina em vários níveis dimensionais, considerando-se o conceito de dimensão ou de vibrações. Podemos dizer que os chakras se localizam no duplo etérico e que são os responsáveis pela assimilação e distribuição da energia vital que irriga as células do corpo físico. No entanto, sendo o duplo etérico uma duplicata do corpo físico, tendo sido a sua formação precedida pelas estruturas superiores do corpo perispiritual, igualmente, neste existe um sistema equivalente de chakras em dimensões ou vibrações superiores à do duplo, que, enraizando-lhes nele, transfere e processa os fluidos do plano superior, que contribuem para o equilíbrio íntimo do ser humano. O corpo perispiritual, o astral, é a sede das emoções, e os seus chakras, didaticamente designados por centros de forças, relacionam-se intimamente com o estado emocional da pessoa, enquanto os chakras etéricos, através das nadis, trabalham as energias astrais, transformando-as em vitalidade e nas funções nervosas e glandulares, que facultam o estado de saúde física, conforme vocês denominam. Mudam-se os nomes, como chakras, centro de forças e outros, mas o que importa, na verdade, são suas funções. Agora vamos à pergunta número 6. Os chakras são transformadores de toda... Desculpa, eu já tinha ido para a resposta. A pergunta número 6 é: qual a função dos chakras em relação à saúde do homem? Aí ele responde: os chakras são transformadores de toda a energia que o ser humano recebe para o seu equilíbrio bioquímico. O seu íntimo relacionamento com o sistema nervoso nos faz responsáveis pelas ligações ou impulsos que envolvem os nervos do cérebro humano.
além de atuarem nas glândulas endócrinas e na produção hormonal. Aí vamos para a pergunta número 7. A pergunta número 7. Quando o irmão falou dos chakras, disse algo a respeito das nadis. Isto é pouco conhecido no meio espíritas e, na verdade, nós mesmos nunca ouvimos falar a respeito. Resposta. Falta ali o espírito de pesquisa. Aí, para pesquisa, tem uma nota aqui, número 37. Vou ler essa nota. São palavras de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858. A história da doutrina espírita, de alguma forma, é a do espírito humano. O estudo dessas fontes nos fornecerá uma mina inesgotável de observações instrutivas e interessantes sobre fatos gerais poucos conhecidos. Pronto. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu estava. Tá. Falta o espírito de pesquisa, né? Que a gente foi ler a nota. Que os libertarão dos limites estreitos do sectarismo religioso e filosófico, que atualmente se observa em muitos do movimento espírita e que nos faz perder oportunidades de acrescentar algo ao acanhado conhecimento que possui. O termo Nadi foi criado pelos hindus e, no momento, não encontramos motivos para não realizar esse mesmo nome, para não utilizar, gente, esse mesmo nome, ao nos referirmos a determinada parte da fisiologia espiritual, considerando-se a parte etérica do ser humano em um sistema paralelo ao sistema nervoso. Existe uma rede de energia que mantém a ligação dos diversos chakras com os plexos e as células nervosas. Na verdade, o sistema nervoso do corpo humano é a materialização dessa rede invisível, que é composta nos fluidos etéricos ou na corrente eletromagnética do corpo espiritual. A ciência humana é muitíssimo estudiosos e muitíssimos estudiosos da ciência espiritual ainda ignoram a existência desse delicado sistema circulatório da energia eletromagnética, que ativa os nervos e que muitas vezes é responsável, quando obstruídos, por inúmeras enfermidades ou diversos nervos de difícil solução no quadro da medicina convencional, requerendo uma ação magnética a fim de restabelecer o equilíbrio. É algo semelhante com o que nossos irmãos chineses afirmam a respeito dos meridianos. O termo é empregado visando não complicar com vocabulário novo que venha dificultar o entendimento de meus irmãos. Para nós, as palavras pouco importam. Agora vamos para a pergunta número 8. Poderia nos esclarecer quanto à utilidade do timo ou sua relação com a saúde dos homens? Gente, o timo, vocês estão lembrados onde está localizada, né? No nosso corpo humano. Ó, aqui, ó. Do lado de cá, entendeu? Desse cantinho aqui, ó. Tanto que ela está muito ligada à imunidade, tá? A glândula timo, ela, quando a gente é criança, né? Na criança, no bebê, ela tem um tamanho mais aumentado. À medida que a gente vai crescendo, ela vai diminuindo de tamanho. Tá? Mas é a glândula relacionada à nossa imunidade, tanto física como energética. Ó, a resposta. A pergunta do irmão guarda uma causa curiosa, por tratar-se de assunto que já deveria ser do conhecimento médico, principalmente do médico que se diz espírita, como o irmão que formulou essa pergunta. No entanto, podemos dizer que, embora muitos homens de ciência não reconheçam a função do timo após a adolescência física, esse órgão está profundamente relacionado ao chakra cardíaco, ó, que é pertinho, ó, e responde pela força imunológica do organismo humano, o que mais tarde a ciência terrena poderá descortinar mais intensamente,
conforme for adentrando nas questões de ordem mais ampla. Uma nova visão do aparato fisiológico do homem. Acredita-se que a produção de linfócitos T durante a infância terminava após a puberdade e a adolescência, perdendo o timo. Lembra que eu disse a vocês que na infância a timo ela é um pouco maior e vai diminuindo de tamanho, mas ela não desaparece, ela só diminui. Então, ó, a função física que, segundo os cientistas, estava destinado. Contudo, essa glândula guarda estreitas ligações com o campo etérico, no que concerne às defesas imunológicas, mesmo que aparentemente não se desenvolva ou reduza sua função em determinada fase da vida física. Além de produzir as timocinas, hormônios que incrementam os linfócitos T. O timo é elemento que transmite dos corpos sutis a energia eficaz que combate a ação de vírus e bactérias e é diretamente ligado a vibrações do chakra cardíaco e aos estados emocionais. Isso será mais tarde objeto de pesquisa para meus irmãos, que poderão descobrir como o mau funcionamento do centro cardíaco, em sua íntima relação com o timo, poderá estabelecer a predisposição para algumas enfermidades, que hoje desafiam o conhecimento médico, mas se dá esse funcionamento desregulado pelo aumento exagerado da atividade do chakra básico e esplênico, promovendo o caos orgânico. Esses desprendem vitalidade de maneira desordenada e sugam as energias etéricas do timo. Esse estudo deve ser realizado de maneira a se compreender o funcionamento da fisiologia etérica ou sutil do corpo humano. Aí, então, essa função será mais bem compreendida. Olha, gente, que coisa interessante. Aí tem uma nota aqui sobre o timo, ó. O timo é uma pequena glândula situada no tórax, ó, né? Bem aqui do ladinho, responsável pela produção de linfócitos T. É importante no equilíbrio imunológico do organismo. A maioria dos textos afirma que o timo involui e perde sua função após a puberdade, sendo substituída por gordura. No entanto, artigos recentes, lembrando que esse livro aqui tem o que? 10 anos, né? Essa edição aqui já tem 10 anos, tá? E aí ele diz recente, 2004, ele se refere aqui. Da revista de literatura científica, ver bibliografia. Declara que, apesar dessa involução, o órgão mantém sua função protetora. Gente, por isso que o nome do livro é Medicina da Alma, né? Tá aí. E, gente, quando eu fui estudar anatomia energética, para entender como é que o Reiki atuava, né, na terapia Reiki, não tem como você aplicar Reiki sem você entender a função dos chakras, não tem como você não entender a função dos chakras associados às glândulas, tá? É conhecimento de base, tá bom? Para a gente poder saber o que é que a gente está fazendo e como a gente pode contribuir melhor, né? E não, como eu sempre estou batendo na tecla aqui, e não ser um mero aplicador de técnicas, tá bom? A gente vai terminando por aqui, esse capítulo encerrou hoje. O próximo capítulo vai ser, ó, Psicossoma, capítulo 6, que vai ser o vídeo, né, da próxima semana, tá bom? Pois é, vamos terminando por aqui, mas lembre-se, não saia desse vídeo sem dar o seu like, tá? Se inscreva no canal, me segue aqui, ó, no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui, ó, o Instagram para que você possa me seguir lá também, tá bom? E, ó, não esquece, @terapeuta Eliana do Vale, tá bom? Vai ser uma satisfação ter você lá também como meu amigo no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana, meus amores. Tchau!